Os moradores do município de Retirolândia têm diversas formas de obterem renda, seja da agricultura até o trabalho em fábricas, e uma forma que se destaca na região é a criação de animais, e hoje falaremos dela, mais precisamente sobre um tipo específico, a criação de aves. Fomos até a Fazenda Floresta conversar com Maria Regina, que nos contou um pouco sobre sua criação de frango. A senhora Maria Regina, ela é a dona aqui do estabelecimento, e vamos fazer umas perguntas aqui para ela. Qual é o tipo de atividade que você desenvolve aqui? Criação de galinhas. Há quanto tempo você desenvolve essa atividade? Há 7 meses. Essa atividade, como você começou? Essa atividade, na verdade, não era uma iniciativa minha, e sim do meu esposo, que já partiu. E era um sonho dele ter esse projeto. Foram 2 anos de luta, aguardando. No fim, ele adoeceu e veio a óbito. E eu tive que assumir a atividade que ele tinha anseio de exercer. Você considera essa atividade aqui lucrativa? Sim, De que forma é vendido o produto? A galinha. na verdade, até o momento a gente vende individual. As pessoas procuram e vêm até o estabelecimento e a gente vende. Sobre as galinhas, qual é o tempo mínimo entre nascimento e abate? 120 dias. Qual a diferença entre os tipos de galinha comercializadas? Quais são as dificuldades e os bônus em criar um tipo do que outro? Criar um tipo, esse tipo de galinha é conhecida como galinha balão. E ela tem um fim lucrativo. Quais são as dificuldades encontradas no comércio desse tipo de atividade? E como você tem resolvido essas dificuldades? A dificuldade é que ainda não temos um ponto específico para o abate. E aí a gente fica aguardando aparecer algum comprador. A matéria-prima para a alimentação dos animais é da região mesmo ou vem de fora, tipo exportado e tal? Compramos no comércio da cidade. Agora, você poderia nos explicar sobre a dúvida frequente das pessoas quanto à relação entre hormônios e ave de granja? São os produtos que eu creio, né? Que as pessoas alimentam, que aí eles acabam ingerindo e adquirindo muitos hormônios. Você poderia nos explicar qual mesmo a diferença entre ovos brancos e vermelhos? Os ovos de galinha da terra são sempre vermelhos? Não. As galinhas caipiras, geralmente os ovos são vermelhos. Mas a cor branca, acho que varia da galinha, da raça da galinha. Voltando aqui à questão de comércio, qual é o peso máximo que um animal desse pode vir a chegar? Na verdade, já bati com 3,3 kg. O clima da nossa região aqui favorece ou dificulta o resultado desse comércio? Favorece. Não é uma região fria que venha adoecer as galinhas. Em seguida, fomos até a Fazenda Queimada das Pedras. Lá, Eri nos explicou como funcionam as coisas em seu aviário. Queremos saber o que levou o senhor a optar por essa atividade. Nossa região é muito seca. A demanda de alimentos é muito difícil. Para criar outros bichos que não tem chuva, eu comecei a criar a galinha caipira e o frango caipira, que é muito aceito na nossa região. E como começou tudo isso? Rapaz, através que eu já trabalhava com galinha de granja. Aí, passado um período, eu comecei a criar a galinha caipira e começou a ser aceito no mercado. Eu comecei a vender. Você considera essa atividade lucrativa? Sim, De que forma é vendido o produto? ele é vendido abatido. A gente abate e vende no mercado, em feiras livres. Com relação à cria, você mesmo faz ou somente abate? Eu crio e abato, Qual o tempo mínimo entre o nascimento e o abate das aves? de 3 meses e meio em diante. Qual a diferença entre os tipos de galinha comercializadas? Essa galinha de caipira ela é criada solta na roça. E a galinha de granja ela é criada presa. Essa dura 45 dias. Essas aí dura 3 meses e meio em diante para começar a bater. Quais as dificuldades e os bônus em criar um tipo do que do outro? A galinha de granja, nossa região para criar, é muito dificultosa. Ela é muito difícil de lutar. Eu já criei, mas é muito difícil. E a galinha caipira ela é mais fácil para lidar com ela porque é criada solta na roça.
Quais as dificuldades encontradas no comércio deste tipo de atividade? A matéria-prima que não consegue em nossa região, vem sempre do estado fora, que é Minas, Goiás, Mato Grosso. Não é comprada a matéria-prima aqui, que é a ração que dá para elas. E como o senhor tem resolvido essas dificuldades? Comprando no mercado fora. A matéria-prima para a alimentação dos animais é da região ou vem de fora? Vem de fora, vem de outros estados. Você poderia nos explicar sobre a dúvida frequente das pessoas quanto à relação entre os hormônios e as aves de granja? Ou seja, as aves de granja, as galinhas de granja, realmente têm aquele hormônio que todo mundo fala? Tem muito. Você poderia nos explicar qual mesmo a diferença entre os ovos brancos e vermelhos? Dos ovos mercado que vem das granjas é o mesmo ovo. Não tem diferença nenhuma. Só muda de raça de galinha. Não. E essas galinhas caipira, que é as que eu crio, não é só que eu crio, que alguém pode criar. Ela é diferente se você criar ela solta. Porque ela vai comer outros vegetais e vai ter um ovo mais seguro, mais resistente. Os ovos de galinha da terra são sempre vermelhos? Não. Isso vai da galinha. Tem galinha que tem ovo branco, tem ovo pintado, entendeu? Diferenciado. Qual o peso máximo que um animal desse pode vir a chegar? Até a 7 kg, mas o normal que eu vendo é 3,5 kg. O clima da nossa região favorece ou dificulta o resultado desse comércio? Favorece. Existe alguma curiosidade desse ramo de atividade que você gostaria de comentar? É o seguinte, o processo desse ramo, dessas criaturas de galinha, é porque você tem que ter um manejo. Você criar ele com 20, pegar ele com 21 dias, você tem que estar preso com iluminação e dependendo do período do clima, tem que criar ele com um aquecedor. Se passar desse período, você pode chegar na roça e soltar, tendo um cercado que ele não saia, não suma na vegetação. E a espera durar 35 dias. Agora tem que ter um manejo de criar ele certinho. Após a conversa, fomos para a Vila Agripino saber um pouquinho sobre a criação de codornas do casal Jonas e Terezinha. De forma geral, o que o senhor pode nos dizer sobre as criações das aves? A gente cria, no caso, a codorna, a galinha e vários outros criatórios extra, é motivo de... Aqui nós temos uma área muito seca, a gente é um incentivo de renda a mais. Ela não preocupa muito porque não rouba muito tempo da gente. Cada ano que é complicado, que a ração sobe, porque nós não temos todos os produtos na nossa propriedade. Aí fica caro a ração e às vezes dificulta o comércio, de acordo com as crises que está aí, a população sem dinheiro. Aí o consumo baixa, aí às vezes dificulta a venda. Mas é uma fonte de renda porque ela gera até um lucrozinho, sabendo criar, no tempo que a ração está barata. E a comercialização até que dá dando para quebrar o galho. Na região mesmo aqui, a gente tenta comercializar mesmo aqui. Quanto aos valores nutritivos do ovo de codorna? Segundo os cientistas e a medicina, diz que um ovo de codorna corresponde à nutrição de 3 ovos de galinha. Pergunta, por que a codorna não reproduz muito ovo em lugares abertos? Segundo a tecnologia, diz que é um animal que quanto mais ele vive agrupado, mais ele reproduz melhor. Se ele ficar em áreas mais espaçosas, que ele ande mais, e ele tente voar, aí ele perde o espaço de pôr. Depois da entrevista, Terezinha disse o que sentia criando as aves da forma certa. A gente sabe do valor do que é a gente comer um produto orgânico, a gente também quer que os outros comam também o produto orgânico, que vai evitar muitos problemas de saúde. E aí a gente cria nossos animais com um produto orgânico que a gente tem muito, fica muito feliz em saber que a gente está criando e está comendo coisa de qualidade. E não é só da cria que as pessoas garantem renda, há aqueles que vendem os animais já abatidos. Na sede de Retirolândia, conversamos com Valteon, que é dono de um frigorífico. Que tipo de atividade que desenvolve? Desenvolvo com frangos e boi, né? Há quanto tempo desenvolve a atividade? 20 anos. O que ele levou a optar por essa atividade e como você começou? Rapaz, através de um primo meu que já trabalhava, aí ele saiu do ramo, aí eu entrei e estou até hoje, graças a Deus. Você considera essa atividade lucrativa? Considero. De que forma é vendido o produto? Eu pego ele já no tamanho ideal para abate, compro 2 vezes por semana e abato e vendo aqui no frigorífico. Então você não cria não, né? Não crio. Tá. E quanto tempo mínimo entre o nascimento e o abate das aves?
Em média de 50 a 60 dias. Quais as dificuldades encontradas no comércio desse tipo de atividade? E como você tem resolvido essas dificuldades? As dificuldades maiores é sobre a higiene, né? Que a gente tenta fazer tudo com uma melhor qualidade e maior higiene. Qual o peso máximo que um animal desses pode vir a chegar? Em média 3 kg a 3,5 kg. O clima da nossa região favorece ou dificulta o resultado desse comércio? Favorece. Pois é, a criação de aves para a economia de Retirolândia é realmente muito importante. E ao vermos o potencial dos criadores, percebe-se que a criação de aves na região só tende a crescer.